Fala pessoal, tá saindo mais um vídeo aqui do AstroTubers e dessa vez a gente vai falar de um assunto polêmico. Será que a gente já encontrou evidências de que existe vida fora da Terra? Essa semana entrou em destaque o assunto do Oumuamua, um objeto interestelar que foi observado passando através do Sistema Solar. Ele é o primeiro objeto desse tipo a ser observado. Ele entrou em destaque na mídia porque dois pesquisadores de Harvard publicaram em uma revista séria de astrofísica a possibilidade desse objeto ser uma nave de origem extraterrestre. Será então que esse é o primeiro contato que nós temos com uma civilização alienígena? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O que é esse objeto, o Oumuamua, como que ele foi descoberto e quais são essas evidências que apontam para ele ser uma nave alienígena ou não ser uma nave alienígena. Então vem com a gente e vamos ver se essa história de nave extraterrestre faz algum sentido. O Oumuamua é o primeiro objeto interestelar a ser observado passando pelo Sistema Solar. Ele tem uma órbita especial quando comparado com a órbita dos demais corpos do Sistema Solar. Os planetas, os asteroides, os cometas, todos eles têm órbitas fechadas, em formas de elipse. A órbita do Oumuamua é diferente. Ela tem o formato de uma hipérbole. Isso significa que ele vem de uma determinada direção, passa perto do Sol, desvia sua trajetória e segue em uma determinada direção para nunca mais voltar. Isso também significa que ele veio de um sistema estelar diferente. Ele veio de uma outra estrela que não é o Sol. Isso é muito especial, sabe por quê? Porque todos os planetas, todas as luas, planetas anões, asteroides, cometas que a gente observa no sistema solar foram formados junto com o Sol, da mesma nuvem de gás que deu origem a ele. O Oumuamua não, ele foi formado com a nuvem que deu origem a uma outra estrela, e ele é o primeiro objeto desse tipo a ser observado pelo homem. Então ele traz a informação de um sistema estelar completamente diferente aqui para o nosso lado, onde a gente pode observar bem de pertinho. Ele foi observado primeiro por um telescópio no Havaí, o Pan-STARRS, e é por isso que ele tem esse nome meio bizarro, Oumuamua, é de origem havaiana. Depois de perceberem o quão especial é esse objeto com essa órbita única que nunca antes foi observada, todos os principais telescópios do mundo foram apontados para ele, principalmente o Gemini e o VLT, que estão entre os principais telescópios em operação no Chile. Além disso, ele foi observado também pelos telescópios espaciais, o Hubble e o Spitzer. E aí você já pode imaginar, né? Com todos esses telescópios trabalhando em conjunto, foram produzidas imagens espetaculares desse objeto único que estava passando perto da Terra, né? Vou mostrar para vocês as imagens que a gente conseguiu. Olha que espetáculo! Dá para contar, tem uns 32 pixels aqui. Pois é. Nem sempre na astronomia a gente trabalha com aquelas imagens bonitas que vocês estão acostumados a ver. Muitas vezes a gente faz ciência com alguns pixels, igual nesse caso aqui. Essas são as melhores imagens que a gente tem do Oumuamua. Aquelas imagens que eu mostrei no início, que eu vou mostrar ao longo do vídeo de uma rocha gerando, é tudo imagem de computador. Mas a gente não está inventando aquelas imagens. A gente tira várias informações desses pixels. Então vamos ver aqui quais foram as informações que os astrônomos conseguiram tirar desses pixels. Primeira coisa, vocês vão ver aqui uma animação, uma reconstrução gráfica de como deve ser esse objeto. E a primeira coisa que a gente sabe, analisando a órbita dele, é que com certeza ele veio de outra estrela. Isso é uma certeza que a gente tem. Outra coisa que a gente observou também, analisando como varia o brilho daqueles pixels, é que ele tem um formato alongado. Ele tem um comprimento 10 vezes maior que a sua largura e que a sua altura. E esse formato ele é bizarro. Não tem nenhum corpo celeste no sistema solar com um formato parecido com esse. Então ele é único até nisso. Outra coisa é a rotação dele, que também é uma rotação muito estranha. Vou pegar aqui uma caneta para explicar. Ele é um objeto parecido com essa caneta. Ele poderia girar assim, em torno desse eixo vertical. Ele poderia também girar assim, em torno de um eixo horizontal. O Oumuamua não ficou satisfeito com uma rotação só, não. Ele tem uma rotação estranha, que é uma composição desses dois eixos, como vocês conseguem ver aqui nessa animação.
Então tudo nele é estranho. Ele veio de outra estrela, tem uma rotação estranha, tem um formato estranho, mas pelo menos ele tem uma cor avermelhada que é semelhante à coloração dos asteroides que tem na parte externa do sistema solar. Então finalmente a gente vê aqui alguma coisa que a gente está acostumado a ver. Ele parece ser um asteroide. E além disso, ele não apresenta cauda cometária, como é o caso dos asteroides que a gente conhece do sistema solar. Não tem material, a princípio, que a gente tem observado, materiais voláteis sendo expulsos da superfície dele devido à radiação do Sol, Terra. Então essas são as informações que a gente tirou daqueles pixels. Falei para vocês que a gente tira muita informação de alguns pixels, né? Pois é. Mas tem muita coisa ainda que a gente não sabe desse objeto. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O que a gente não sabe? A primeira coisa que a gente não sabe a respeito do Oumuamua é de onde ele veio. A gente sabe que ele veio de uma outra estrela. Mas de qual estrela ele veio já é uma outra história completamente diferente. Outra coisa que a gente não sabe é o que ele é. Eu vou mostrar para vocês que apesar de ter aquelas propriedades de um asteroide, veio também essa história agora essa semana de que ele poderia ser uma nave alienígena. Então o que ele é? Ele é um asteroide, ele é um cometa, ele é uma nave alienígena. Antes de apresentar os argumentos a favor e contra ele ser uma nave alienígena, tem uma outra questão que a gente precisa considerar, que a gente também não sabe o que ele está fazendo agora. E nunca mais vai ter como a gente saber. E ele já está numa distância maior do que aquela que a gente consegue observar. Antes, a gente vai trabalhar com os dados que a gente tem para tentar entender o que ele é. Mas não vai ter nenhum dado novo que vai sair a respeito dele. Então vamos falar dessa história dele poder ser uma nave alienígena. Isso aí não é história, não. Tem 2 astrônomos sérios de Harvard publicando numa revista séria de astronomia a possibilidade disso ser uma nave alienígena. Agora, isso significa que é uma nave alienígena? Não, definitivamente não. Significa que existem argumentos para defender a hipótese de que isso pode ser uma nave alienígena. Mas como eu vou mostrar agora para vocês, também existem vários argumentos contra isso ser uma nave alienígena. O primeiro argumento vem do cálculo da trajetória desse objeto dentro do sistema solar. Ele veio, passou perto do Sol e está vindo embora. A gente consegue calcular qual vai ser a órbita que ele vai seguir de acordo com a interação gravitacional que ele tem com os corpos do sistema solar. E essa interação gravitacional é conhecida, a gente consegue prever essa órbita. Mas quando a gente observou a órbita desse objeto quando ele estava indo embora, enquanto ainda dava para observar, a gente viu que essa órbita estava diferente da órbita que era prevista pelos cálculos. Isso significa que teve uma aceleração nesse objeto que teve origem não gravitacional. Alguma coisa fez ele acelerar então. O que os pesquisadores sugerem é que existia uma vela que usava a radiação do Sol da mesma forma que um barco usa o vento para se deslocar. Essa nave teria uma vela que recebe a radiação do Sol e é empurrado nessa direção ganhando velocidade. Então esse é o principal argumento deles, vem dessa questão da órbita prevista ser diferente da órbita que foi observada. É um bom argumento. Então vamos ver agora quais são os argumentos a favor de ser uma nave, quais são os argumentos contra. Então o primeiro argumento é esse, a gente não sabe a causa dessa aceleração inesperada que ele teve. A gente não sabe o que causou isso. A gente sabe que não foi interação gravitacional. Segundo, ele tem um formato muito bizarro. Esse formato dele realmente é diferente de tudo aquilo que a gente conhece no sistema solar. E o terceiro argumento, que para mim é o principal, o mais importante, é esse aqui. Eles passaram aqui perto da Terra, mas não tentaram entrar em contato. Eles viram a gente aqui e foram embora. É o que eu faria também. Vendo a situação caótica que a gente está vivendo, eu ia querer ir para longe daqui. Foi isso que eles fizeram e para mim isso é um grande argumento a favor daquilo ser uma nave extraterrestre. Esse é brincadeira, a gente desconsidera, mas eu ainda acho que é o principal argumento. Agora vamos ver quais são os argumentos contra isso ser uma nave alienígena. Primeiro, tem toda essa questão da rotação desregulada. Se isso for uma vela, se essa aceleração é causada por uma vela recebendo a radiação do Sol, não está funcionando. É a mesma coisa que a gente imaginar. Que a gente tem um navio com uma vela aqui recebendo vento,
E esse navio, a gente espera que ele se desloque em linha reta na direção que ele está recebendo o vento. No caso do Oumuamua, é como se esse navio estivesse recebendo o vento e estivesse indo assim, ó. Não faz muito sentido. Então essa rotação dele vai contra ele ser uma nave que está se deslocando, ganhando velocidade, porque tem uma vela que usa a pressão de radiação do Sol. O outro argumento que vai bastante contra também é a ausência de sinal de rádio. O SETI procurou sinal, agora falando sério, a gente procurou sinal, viu se realmente existia alguma coisa ali tentando se comunicar com a gente e zero, silêncio total. Então não tem sinal de rádio. Um outro argumento contrário é a questão das escalas de tempo. O Oumuamua ele não chegou perto do Sol com nenhuma velocidade muito absurda. É a velocidade típica de órbita na galáxia. Então ele demorou milhares ou milhões de anos para chegar até aqui. Então essa civilização alienígena tinha que ter muito interesse mesmo para vir para o sistema solar para fazer uma missão que duraria milhões de anos. E além disso, com certeza a gente pode saber que eles não vieram falar com a gente. Porque quando o Oumuamua saiu do sistema estelar dele, o ser humano ainda praticamente não existia, se existisse. E outra coisa que é contra é a órbita que ele tem na galáxia. Porque ele tem uma órbita bastante circular. Seria altamente improvável que a posição dessa estrela e a posição do Sol favoreceriam que o lançamento fosse uma órbita perfeitamente circular, ou próximo de uma órbita circular, como é o caso do Oumuamua, que é a órbita na galáxia, no caso. E a outra coisa que vai contra é que nós já formulamos hipóteses mais plausíveis para explicar essas duas questões aqui que seriam a favor da nave. Primeiro é a causa da aceleração. Seria de fato uma perda de massa, mas que não foi observada pelos telescópios porque estaria abaixo do limite de detecção desses telescópios. É perfeitamente plausível que isso tenha acontecido. E a questão dele ter um formato diferente, a hipótese mais aceita seria que ele fazia parte de um corpo grande, que participou de uma colisão contra outro corpo, despedaçou, e esse pedaço, que era o Oumuamua, foi ejetado do sistema e veio parar aqui. Então, assim, a minha opinião é a seguinte: os argumentos a favor são só coisas que a gente não sabe, não são uma evidência de que é uma nave. Então a gente teria que fazer um salto aqui na conclusão, que é o seguinte: a gente não sabe o que ele é. Então ele é uma nave alienígena. Não funciona assim a ciência. A gente precisa de evidências de que ele seja uma nave alienígena. E o que a gente tem, na verdade, é uma série de evidências de que ele não é uma nave alienígena. Então, assim, é um assunto que está aberto para debate. Inclusive, quem quiser comentar, por favor, deixa aí a sua opinião. A gente vai comentando aqui, a gente discute isso aqui nos comentários. Tá aberto, a gente não sabe se é ou se não é. Mas, assim, a minha opinião é de que não é. Tem muito mais evidências contrárias de que não seja e não tem nenhuma evidência de que seja. Só coisas que a gente não sabe. E por isso a gente não pode saltar para a conclusão de que é uma nave. Então, assim, infelizmente, não foi dessa vez que eu acho que a gente fez contato com uma civilização alienígena. Infelizmente. E tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês sobre o Oumuamua. Aí é já fazendo uma propaganda pessoal minha. Eu fiz pesquisa sobre o Oumuamua. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, por isso que eu já dei entrevista pra jornal. E eu quero apresentar pra vocês o meu resultado dessa pesquisa, que também vai contra essa argumentação deles de que é uma nave. Esse meu trabalho, ele já está publicado numa revista internacional de grande impacto, que é a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. É uma revista inglesa. E nesse trabalho eu pergunto qual é a idade do Oumuamua. Eu consegui desenvolver um método que me permitisse chegar numa idade não muito precisa, mas uma estimativa boa de idade para esse objeto. Eu fiz isso observando a órbita que ele tem na galáxia. Ele tem uma órbita hiperbólica no sistema solar. Mas assim como os planetas giram em torno do Sol, o Sol, as outras estrelas e os outros corpos, como o Oumuamua, que orbitam a galáxia, também se movimentam. Eles têm um movimento na galáxia. E para as estrelas jovens, esse movimento, essa órbita que elas têm na galáxia, é uma órbita circular, como está representado aqui. Conforme a estrela vai evoluindo, ela vai interagindo gravitacionalmente com vários objetos na galáxia, e a órbita dela fica uma coisa louca. Isso aqui seria uma estrela velha, ela tem essa órbita maluca, que não é parecida com essa órbita circular. E aí eu pensei,
Se a órbita das estrelas está evoluindo desse jeito, dessa forma, será que a órbita do Oumuamua também evolui de maneira semelhante? Fiz algumas contas, algumas estimativas e cheguei à conclusão de que sim. A órbita do Oumuamua evolui de maneira semelhante à evolução da órbita das estrelas na galáxia. Então eu olhei a órbita dele, e essa é a órbita que ele tem. Ele tem uma órbita mais parecida com uma estrela jovem do que com uma estrela velha. E quando a gente vai fazer contas mesmo, quantificar isso com uma distribuição de probabilidade, a gente consegue chegar num valor mais preciso para a idade. E a gente consegue concluir que ele tem uma idade entre 200 e 400 milhões de anos. E o que isso significa, então, em termos de conclusão que a gente pode tirar para a natureza e origem desse objeto a partir da minha pesquisa? A gente pode concluir que ele veio de um sistema estelar jovem. E, portanto, a chance dele ser um objeto artificial é muito pequena. Principalmente porque na Terra a vida demorou mais de 4,5 bilhões de anos para se desenvolver, para chegar no ser humano como é hoje, para a vida surgir, evoluir, passar a existir um ser vivo racional que desenvolveu uma civilização, que alcançou a exploração espacial. No caso de Oumuamua, isso deveria ter acontecido entre 200 e 400 milhões de anos. Não é tempo suficiente. E além disso, ele ajuda a gente a procurar a origem do Oumuamua. Porque antes a gente estava olhando para estrelas que ele passou perto. Agora a gente pode olhar para as estrelas que ele passou perto e que têm uma idade entre 200 e 400 milhões de anos. O que vai ajudar muito a limitar a lista de possíveis candidatos. Então essa pesquisa que eu fiz, além de dar a idade desse objeto, que ajuda a gente a entender a natureza dele, ainda vai ajudar a gente a entender a origem dele, de qual estrela que ele veio. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar do resultado não ser aquele resultado que todo mundo queria. Claro que a gente queria que tivesse encontrado vestígios de vida alienígena. Infelizmente não foi dessa vez. Eu acredito que existe vida fora da Terra, a gente tem que continuar procurando, sim, vai ser um marco muito importante na história da nossa civilização, mas não foi dessa vez. Eu espero também ter mostrado para vocês que é possível fazer pesquisa científica de qualidade no Brasil. Os resultados que eu mostrei para vocês do Oumuamua são o único resultado de estimativa de idade que já foi feito para esse objeto. Então sim, tem pesquisa de astronomia no Brasil. E eu quero passar essa mensagem que a gente está passando num período de muitas transformações no Brasil. Então a gente precisa fazer pressão popular para continuar os investimentos em ciência e tecnologia no Brasil. Porque sim, tem resultados. E se a gente não investe em ciência, a gente afeta a nossa soberania e a nossa independência, e a nossa capacidade de se desenvolver como sociedade. Se não tivesse investimentos em ciência e tecnologia ao longo da história, a gente não teria energia elétrica, não teria produzido computadores ou celulares e não teria produzido internet. Então esse vídeo ninguém ia estar vendo. É importante sim investir em ciência. Valeu, galera. Até mais.